que se aqui há responsáveis, e há, eles são claramente o Governo, o Ministério da Educação em particular, não apenas o Governo. Se aqui há entidades que neste momento estão a pôr em causa o ensino profissional, também há, o Governo naturalmente, e a entidade gestora do PLCH. Neste momento é uma entidade absolutamente caloteira, porque como sou eu aqui, tem dívidas desde 2016, impede que se feche o ano de 2017 para poder haver, neste caso, a reposição de verbas. E estes atrasos todos que nós ouvimos aqui falar, quer relativamente ao público, quer ao privado de financiamento, vão levar, no caso dos privados, que os privados, para poderem continuar a funcionar, tenham de recorrer ao crédito bancário, sendo que depois é um crédito bancário que, como qualquer crédito bancário, tem encargos, tem juros, e que juros esses não são elegíveis para efeitos de financiamento seguinte, e como é evidente, o financiamento seguinte vai daí ter que ser reduzido, ou vai reduzir-se aquilo que vai ter que ser pago na banca, por exemplo. E muitas vezes, para não ir para a banca, o que fazem é atrasar no pagamento aos docentes, atrasar aos fornecedores. No caso das públicas, não há recurso à banca porque as escolas estão proibidas de o fazer. O que há são outras coisas. Há milhares de euros que muitas vezes as escolas, e as escolas têm rosto, naquele caso não é o Ministro da Educação, que estão a dever aos fornecedores e que estão a dever às famílias. Por exemplo, este ano, nós tivemos as mais variadas situações nas escolas públicas por não terem recebido o financiamento, até agora, ainda por cima, com essa situação que aqui foi colocada pelo Noel, de só em maio é que vão poder ter disponível verba. É que há escolas que, tendo compromissos para com os alunos, nomeadamente ao nível da alimentação, dos transportes, das visitas de estudo e de outras despesas manuais e outras com os alunos, como não tinham dinheiro, há escolas que não puderam simplesmente pagar os alunos e as famílias tiveram que suportar esses custos, sendo que alguns dos alunos vêm de muito longe, porque vêm precisamente para aqueles cursos que queriam em determinadas escolas, que não são propriamente na sua localidade. Ou então as escolas, como se costuma dizer, atravessaram-se adiantando elas no dinheiro, atravessaram-se pagando elas essas despesas às famílias, aos alunos e às famílias, e agora as escolas estão preocupadíssimas como é que vão fazer falta de dinheiro, né? Isto já para não dizer que, e como diz aqui o colega do lado, com a agravante de os formadores destas escolas públicas estarem a trabalhar desde setembro sem receber nada. Portanto, em muitos, pois, os formadores externos, claro. Relativamente aos docentes, depois isto ainda tem outras agravantes. Por exemplo, este ano estávamos numa escola, que é a escola mais penalizada a nível nacional, porque é que tem mais cursos e mais turmas, que neste caso é a Escola Secundária Avelar Brotera em Coimbra, onde inclusivamente no mês de dezembro, a ordem que chegou às escolas foi para usar a verba que estava dos cursos anteriores, do triênio, portanto, que já começou o ano passado, não foi para poder pagar para os alunos deste ano, não foi para pagar salários aos professores e que tiveram que usar aquele dinheiro e que agora tem que ser reposto. Portanto, eu digo-vos uma coisa, é absolutamente repudiante esta forma, como o ensino profissional é tratado. Ainda por cima, depois, com um tratamento destes, como nós ouvimos os governantes, sem pejo nenhum, sem decor algum, a dizer que esta é a prioridade e que este é o caminho. Nós somos quase levados a dizer que, provavelmente, o que leva os governantes portugueses a que mais de 50% dos alunos no ensino profissional não tem nada a ver com qualificações, com preparação para a vida, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, por cada aluno que for para cursos profissionais no país, na região Norte, na região Centro, na região do Alentejo, é menos um aluno que o Orçamento do Estado, e portanto o Estado português está a suportar nas suas despesas de educação porque passa a ser o Fundo Social Europeu. Ou seja, eu percebo, se calhar o Governo até gostaria era que 100% dos alunos tivessem as vias profissionais, porque assim não fazia despesa nenhuma com a educação, era tudo pago pelo Fundo Social Europeu. E portanto isto é uma coisa que não é aceitável. O Ministério da Educação, o Governo, o PLCH têm que resolver rapidamente isto, têm que pagar a tempo e horas às pessoas. Porque, há pouco dizia-se, é que as escolas em setembro, quando começaram com estes cursos, os cursos não foi porque as escolas se lembraram, tinham lá uns materiais e tal, vamos fazer esse curso. Não, eles foram homologados pelo Ministério da Educação. E quando a homologação se faz, naturalmente que eles não funcionam com ar e vento, funcionam com
com financiamento. E o que está a acontecer em algumas escolas é uma coisa absolutamente incrível, que é cursos de cozinha, cursos de mecânica e outros que exigem dos alunos o manuseamento e o fazer, para aprender a fazer, estão neste momento a ser ministrados a ver vídeos. Portanto, como não há dinheiro para manter material, como não há dinheiro para comprar material, portanto, os alunos estão sentados a ver um vídeo para saber como é que se faz. E depois aprendem, não é? Deve ser lá os vídeos do chefe qualquer coisa. Isso, Portugal já tem aí um número de chefes por metro quadrado que bate qualquer país do mundo e, portanto, deve ser uma coisa desse tipo. Portanto, isto para concluir o quê? Que a FENPROF considera que há 8 medidas que têm que ser tomadas já. 1. O financiamento tem que ser essencialmente do Orçamento do Estado. Não estamos a dizer exclusivamente, mas essencialmente do Orçamento do Estado. 2. Tem que ser o adequado à despesa a fazer e tem que ser atempado. As aulas começam, o dinheiro tem que estar. Porque senão não podem começar. 3. O financiamento, tendo que chegar em setembro, as candidaturas têm que estar em maio, junho no máximo, ou abril, maio, por ali, sob pena de não ser a tempo que o dinheiro chegue. 4. O financiamento dos cursos profissionais tem que ser rigorosamente igual para o público e privado, de forma a que sejam elegíveis todas as despesas inerentes ao ensino profissional. 5ª questão tem a ver com o crédito bancário. É bom que não seja necessário, mas eventuais atrasos que obriguem escolas, neste caso particulares, a recorrer ao crédito bancário, todos os encargos têm que ser garantidos pela entidade responsável pelos atrasos. Ou seja, não pode haver uma entidade que se atrasa, as escolas recorrem ao crédito e depois quem paga são as escolas, que não têm culpa nenhuma do dinheiro não ter chegado atempadamente. Em 6º lugar, como alternativa, o Governo pode fazê-lo também, é ser criada na banca, nomeadamente pública, uma linha de crédito que as escolas possam recorrer sem encargos e depois, assim que o dinheiro é transferido, tenham um prazo curto para poder fazer o pagamento à banca. Em 7º lugar, os financiamentos têm que ser por triênio, ou seja, as escolas não podem ter um financiamento que é, bem, para o primeiro ano já está, depois para os outros 2 logo se vê. Quer dizer, as escolas têm que saber com o que é que contam para poderem trabalhar os 3 anos. E por último, em relação aos docentes, e percebeu-se pelo que disse o colega Luís, é precisamente o que ele disse. Ou seja, neste caso concreto, aliás, a nossa posição aqui é rigorosamente a mesma que nós defendemos já no Ministério da Educação em relação às escolas particulares com contrato de associação. Nós estamos a falar de financiamento público, não estamos a falar de outra coisa, não estamos a falar de colégios em que são os pais que pagam, não, estamos a falar de escolas que vivem exclusivamente do financiamento público, exatamente como os contratos de associação. E, portanto, o Estado português não pode transferir o dinheiro e depois dizer se agora a partir daqui já não é nada comigo. Não, é. E, a nossa opinião, um dos requisitos que deve ser colocado como obrigatório para o financiamento público na íntegra destas, seja no ensino particular e cooperativo, com o contrato de associação, no ensino regular, seja aqui, um dos requisitos tem que ser que o estatuto remuneratório e profissional dos docentes tem que ser exatamente igual ao do público. Nós pode dizer-se, bom, mas é setor privado, há a contratação coletiva. Pois há a contratação coletiva. Mas, neste caso concreto, há uma outra coisa. É que há um financiamento público por inteiro. E, portanto, o próprio Estado não se pode demitir de uma responsabilidade, que é de fiscalização da utilização dos dinheiros, e, portanto, passa para lá o dinheiro e agora cada um faz como quer e a situação é esta. É absolutamente inaceitável. Portanto, é isto que nós propomos, foi isto que quisemos hoje aqui dizer, é isto que vamos dizer ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado, é isto que diremos aos grupos parlamentares, que também têm que ter uma palavra a dizer na Assembleia da República, e aos Srs. Eurodeputados, nomeadamente aqui, no que diz respeito aos financiamentos comunitários, garantindo outras formas de, atempadamente, esses dinheiros serem transferidos. Esperemos que o ensino profissional não seja apenas conversa, seja de facto alguma coisa, enquanto prioridade, que o Governo assume, efetivamente, como uma prioridade. E, portanto, para além de ser necessário um financiamento adequado, atempado, é preciso que tudo isto funcione num quadro de absoluta transparência, porque senão